Vamos lá, pessoal. Mais uma questão de escala. E essa questão aqui, ela gera muita dúvida. Então, vamos ver como é que funciona. A Ecofonte possui um design baseado na velha fonte Vera Sans. Porém, ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes e em todo o seu corpo, presente em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado x com furos circulares de raio r igual a x sobre 3. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte será. Como é que a gente vai pensar numa questão dessa? A ideia é pegar essa mesma palavra aqui, mas escrever numa fonte menor. Repara, eu quero que a fonte seja menor a ponto de que a área dessa palavra aqui, de cada letra, você pode pensar assim, corresponda a 1/16 da área original. Primeiro erro comum é o aluno pensar: a fonte original tem tamanho 192. Então, imagina, é como se aqui o tamanho fosse 192. Aqui o tamanho eu não sei. Esse 192, gente, pode estar multiplicado por uma constante qualquer, mas isso não importa. O importante é que eu quero que aqui o tamanho seja x. Mas entenda, a área dessa palavra tem que ser 16 vezes menor do que a área dessa. Ou seja, a área dessa letra tem que ser 16 vezes menor do que a área dessa. Qual que é o erro comum? O erro comum é o aluno pegar esse valor e dividir por 16. Vai ter resposta para marcar? Vai. Só que está errado. Não pode fazer assim. Ju, como é que eu vou fazer então? Aqui, gente, aquela ideia de figuras semelhantes. Área de figuras semelhantes. Como é que funciona? Entende? Eu vou chamar isso aqui de 1, vou chamar isso aqui de 2. Tenta entender a lógica. A área 1 dividido pela área 2 tem que dar uma constante. Só que não é uma constante qualquer, é a constante ao quadrado. Ju, como é que você sabe disso? Porque a razão entre áreas de figuras semelhantes é a constante ao quadrado. O que eu quero? Eu quero que a área 2 seja 1/16 da área 1. Onde é que está escrito isso? Está escrito aqui, ó. Eu quero que a área seja reduzida a 1/16 da área original. Se você multiplicar cruzado aqui, você vai ver que a área 1 tem que ser 16 vezes a área 2. Então, com essa informação, a gente consegue resolver o problema. Como? Eu vou tentar ver se eu consigo descobrir quem é aquela constante. E aí, fazendo isso, a gente chega na nossa resposta. Dá uma olhada. No lugar do A1, eu vou escrever 16 vezes A2. Sobre A2 vai ser a constante ao quadrado. Esse A2 cancela com esse. A constante ao quadrado vai ser igual a 16. O que vai ser a constante? Vai ser 4. Então, a constante é 4. Mas aí muita gente se pergunta, tá, mas como é que eu vou resolver isso agora? Entende? O que é a constante? A constante ela é a razão entre segmentos correspondentes. Repara a ordem que eu escolhi. Eu fiz A1 dividido por A2. Na hora de descobrir a constante, eu vou ter que fazer comprimento do A1, que é 192, dividido pelo comprimento do A2, que é x. A altura, né, no caso. Só que a gente sabe que essa constante tem que ser 4. Então, 4x vai ser igual a 192. O que vai ser o x? 192 dividido por 4. Faz aqui no cantinho, ó. 192 por 4. 19 por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16, sobra 3. Desce o 2. 32 por 4 dá 8 e não sobra nada. Então, tente entender. Se a gente usar uma fonte tamanho 48, ao invés de uma fonte tamanho 192, a área de cada letra
vai ficar 16 vezes menor. É difícil, gente? É, mas é a ideia que você tem que entender. Sempre que a gente estiver falando sobre área de figuras semelhantes, a razão entre as áreas de figuras semelhantes é a constante, mas é a constante ao quadrado. Espero que você tenha entendido e até a próxima resolução.